Bom, boa tarde, boa noite e bom dia a todos. Hoje a gente vai estar estudando aqui sobre o livro de Física Básica do volume 2 de Hertz, Moisés, Nussbaum, beleza? E os principais pontos a serem atacados hoje vai ser sobre irreversibilidade, tá? Os conceitos introdutórios, as máquinas térmicas e o ciclo de Carnot, a segunda lei da termodinâmica, entropia e princípio de aumento de entropia, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai dar uma introdução aqui. A gente vai ter que a primeira lei da termodinâmica, como vimos, incorpora o princípio geral de conservação de energia, o reconhecimento de que o calor é uma forma de energia. Qualquer processo em que a energia total seja conservada é compatível com a primeira lei. Se um dado processo ocorre num certo sentido ou sequencial temporal, conservando a energia em cada instante, nada impedirá, de acordo com a primeira lei, que ele ocorresse em sentido inverso, ou seja, o processo seria reversível, tá? E aqui a gente vai ter vários dados, várias suposições, e a gente vai ter que a gente pode dizer que, de forma mais geral, que todas as leis físicas fundamentais que discutimos até agora, em particular as leis do movimento, são reversíveis. Nada nelas permite distinguir um sentido de sucessão aos eventos, tá bom? Em questão do sentido de tempo, do sentido inverso, tá? E aí a gente vai ter que, historicamente, a formulação da segunda lei esteve ligada com um problema de engenharia, surgido pouco após a invenção da máquina a vapor, que era como que se poderia aumentar o rendimento de uma máquina térmica, tornando-a mais eficiente possível, tá? E aí a gente foi dando o início à segunda lei da termodinâmica, tá? Mas aqui a gente vai tratar sobre as máquinas térmicas e o princípio e o ciclo de Carnot, tá? Bom, a gente vai tratar aqui sobre os enunciados, a gente vai falar aqui do motor térmico, tá? A gente vai ter que a máquina térmica, que seria o motor, ela produz um trabalho a calor, a partir de calor, operando ciclicamente, tá? Pelo enunciado K. Isso é impossível como um único reservatório térmico. Precisamos ter pelo menos 2 reservatórios térmicos a temperaturas diferentes, T1 maior que T2. Chamaremos de fonte quente o reservatório a temperatura T1 mais elevada e fonte fria a temperatura T2, tá? E a gente vai ter que o Q1 vai ser o calor fornecido ao sistema pela fonte quente. E o Q2, o calor fornecido pelo sistema fonte fria. E a gente vai ter que o W vai ser o trabalho realizado pelo motor num ciclo. Então, a gente vai ter a nossa primeira formulazinha aqui, tá, pessoal? A nossa primeira formulazinha aqui seria W de trabalho igual a Q1 menos Q2, que seria os calores. A gente vai ter aqui uma representação da máquina a vapor, tá? Como que ela funciona basicamente. A gente vai ter aqui a fonte quente, a fonte fria, condensador, caldeira. O condensador, sim, fornecendo uma fonte fria, um ar frio. E a caldeira fornecendo aqui o ar quente, a fonte quente, tá? A gente vai ter a bomba, a gente vai ter o uso de água. Vamos ter uma válvula e uma expansão adiabática, tá? Então é isso, pessoal. Aqui a gente vai ter o motor térmico, que vai ter também a fonte quente e a fonte fria, tá? E aqui nosso motor térmico, aqui a gente consegue ver a junção das duas fontes, tá? Tanto da quente como da fria. E aqui a junção delas para vendo no trabalho, beleza? Bom, aqui dando sequência ao nosso assunto, a gente vai ter mais para frente um pouquinho sobre essas duas últimas fórmulas aqui, que ela vai se tratar sobre o N, que é igual ao trabalho fornecido sobre o calor consumido, tá? E a gente vai ter a última formulazinha aqui, que N é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, tá? Bom, agora a gente aqui, pessoal, a gente vai... Desculpa, eu tava um pouquinho para cima, né? Mas essas duas fórmulas aqui que eu estava tratando, que eu estava falando sobre elas. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre o refrigerador, tá? O refrigerador, numa máquina a vapor, a água é o agente, ou seja, a substância que é submetida ao processo cíclico. Num refrigerador, esse agente é o refrigerante, que se escolhe como uma substância cujo calor latente de vaporização é elevado, como a amônia ou o freon.
Bom, o objetivo de um refrigerador é remover o calor Q2 de um reservatório térmico, fonte fria, a temperatura T2, transformando o calor Q1 para uma fonte quente, a temperatura T1. Não é possível que seja Q1 igual a Q2, por isso violaria C, que é indispensável fornecer um trabalho dado para realizar o processo com... E aí vamos ter a nossa fórmula do refrigerador, que aí seria Q1 igual a W, igual ao trabalho, mais Q2, beleza? E aqui, pessoal, a gente vai ter na nossa figura 10.3 um exemplo de diagrama de fluxo do refrigerador, tá? Aqui a gente também tem a fonte quente, fonte fria, refrigerador, e aqui a junção e o trabalho no sentido de indo para dentro agora, beleza? Deixa eu subir um pouquinho. Tá, aqui a gente vai ter também a equivalência entre os enunciados K e C, tá? A gente vai ter primeiro a nosso motor e o refrigerador miraculoso, representado pela figura 10.5, aqui o nosso motor miraculoso, nessa parte esquerda, e a nossa parte direita é o refrigerador miraculoso. E aqui a gente consegue observar a diferença do T1 e do T2, maior que T1, a gente vai perceber que aqui só tem T1, e nesse tem T1 e tem duas fontes, certo? E aqui o T1 ele joga para fora, tá? E aqui ele absorve, beleza? A gente vai ter o enunciado K implica no C, tá? A gente vai ter esses três enunciados que são pontos importantes. E agora a gente vai tratar do ciclo de Carnot. Bom, aqui a gente vai ter que a gente vai abordar agora o problema de Carnot, que ele se propôs a resolver dadas uma fonte quente e uma fonte fria. Qual é o máximo rendimento que se pode obter de um motor térmico operando entre essas duas fontes? Para que se obtenha o máximo rendimento, é necessário que o processo seja reversível na seção 10.1. Vimos diversos exemplos de processos irreversíveis, e é fácil ver que a ocorrência desse processo desse tipo diminui o rendimento de uma máquina térmica. E aí a gente vai ter os exemplos, a gente vai ter aqui a nossa figura 10.8, que seria os componentes de uma máquina de Carnot. A gente vai ter aqui um pistão, uma base térmica, o sistema aqui dentro, né, sendo pressionado pelo pistão. A gente vai ter a nossa fonte quente, a fonte fria, sendo T2 menor que T1. E aqui a gente vai ter a nossa base adiabática, tá bom? A gente vai ter aqui o ciclo de Carnot, o teorema de Carnot. E mais para frente a gente estudaria a escala da termodinâmica. Mas aqui a gente vai ter que retroceder um pouquinho para os enunciados de Clausius. Bom, a gente vai ter aqui a escala termodinâmica da temperatura, tá? A gente vai ter que esses ciclos de Carnot, que ele vai ser basicamente representado por esta figura aqui. A gente vai ter a pressão, certo? E o volume. A gente vai ter que elas são adiabáticas, a gente vai ter essa direção, que elas estão todas nesta direção aqui, que eu não havia representado, tá? E a gente vai ter o quê? Que as únicas características das fontes quentes e fria que entram no ciclo de Carnot são as respectivas temperaturas T1 e T2, que especificam as isotermas empregadas. O rendimento NR de uma máquina de Carnot operando entre essas duas fontes, dado por essa 10.4.1, a gente deve representar, portanto, conforme acabamos de ver, uma função universal de T1 e T2, independente das propriedades específicas do sistema ou do agente empregado na máquina de Carnot. Então, a gente vai ter aqui essa figura aqui que eu já falei um pouquinho, e aqui em cima a gente tem sobre os enunciados de Clausius e Kelvin da segunda lei. A gente vai ter essa formulazinha aqui bem importante, tá? E a gente vai ter que a geração de calor por atrito, a partir do trabalho mecânico é irreversível. A gente vai ter que a expansão livre de um gás é um processo irreversível. A gente vai ter que é impossível realizar um processo cujo efeito
seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente, tá? Então é isso aqui basicamente. E após isso, a gente mais aqui para baixo, a gente vai ter as nossas formulazinhas da escala termodinâmica da temperatura, tá? Então, a gente vai ter essas formulazinhas mais importantes, a 10.5.3, a 10.5.4, a 10.5.5, certo? Sendo essa bem importante, a gente vai usar bastante ela. E aqui mais para frente vamos ter algumas outras fórmulas do torque, Q, essa também é bem importante, tá? Vai ter várias, esta também é bem importante, juntamente com esta daqui, tá? Bom, agora a gente vai tratar aqui mais para frente, a gente vai tratar sobre o ciclo de Carnot da máquina a vapor ideal. A gente tem essa figura aqui na nossa apostila, tá? É a figura 10.13, a gente vai tratar também sobre o zero absoluto e também vamos ter esta formulazinha aqui, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre o teorema de Clausius, tá bom? Bom, o teorema de Clausius, ele é basicamente o quê? A gente vai ver que quando uma máquina térmica executa um ciclo reversível entre dois reservatórios térmicos de temperaturas T1 e T2, vale a reação 10.6.1 aqui, expressada por essa daqui, tá, pessoal? A gente vai ter isto. Bom, tá. A gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vai ter esses dois caminhos aqui sendo um caminho fechado e o outro uma substituição de caminho. São gráficos representando essas ideias, tá? A gente vai ter uma figura, a 10.16, sendo ela adiabática e isotérmica, tá? E aqui mais para frente, pessoal, a gente vai ter algumas representações de fórmulas, sendo que para ser reversível, para ser irreversível. E aqui a gente vai dar entrada à entropia, tá? Bom, a entropia, o que seria ela? É a consequência mais importante do teorema de Clausius. Bom, é a existência de uma nova função de estado associada a um estado de equilíbrio termodinâmico de um sistema, a entropia. Da mesma forma que a primeira lei da termodinâmica corresponde à existência da energia interna U como função de estado, a segunda lei corresponde à existência de entropia. Seja I e F dois estados de equilíbrio termodinâmico de um sistema, em geral podemos passar de I para F por diferentes caminhos, processos, como 1 e 2 na figura 10.17, que está representada aqui, tá, pessoal? É essa nossa figura aqui, ó. Figura 10.17, tá? Bom, vamos supor que esses caminhos reversíveis, o que denotaremos indicados por D', que é R, sendo R igual a reversível às trocas de calor infinitésimas ao longo deles. Decorre, então, do teorema de Clausius o seguinte resultado, a integral, que seria essa nossa integral aqui, tá, pessoal? E a gente vai ter os caminhos reversíveis, tá? Da nossa figura 10.17. Vamos ter mais algumas fórmulas até chegar na 10.7.4, tá, pessoal? Que seria a integral de I e F, D' que é R sobre T, sendo igual a S final menos o S inicial, sendo o S é a nova função de estado, introduzida por Clausius e por ele denominada de entropia, do grego transformação. A unidade de entropia do sistema MKS é o Joule por grau Kelvin. J sobre K, também se emprega K sobre K. Bom, a gente vai ter, consequentemente, outras formulazinhas aqui mais para frente. Essa daqui é 10.7.5. Vamos ter essa mais para frente aqui, que também é bem de suma importância, tá? E vamos ter outras formulazinhas ao longo desse nosso capítulo, até a gente chegar aos casos particulares. A gente vai ter alguns casos particulares aí, tá, pessoal? Mas, nesses casos particulares, vamos ter a transformação adiabática reversível, a variação de entropia numa transição de fase, um fluido incompressível sem dilatação e, por último e quarto, entropia de um gás ideal. Tá? A gente vai ter esses casos particulares que vai ser discutido mais detalhadamente no nosso livro, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai para a variação de entropia em processos irreversíveis. O que seria esses processos, tá, pessoal? Bom, esses processos, a gente vai ter que, se um sistema
sofre uma transformação irreversível de um estado inicial I a um estado final F, onde I e F são estados de equilíbrio termodinâmico, qual é a variação de entropia correspondente? E, bom, pela definição, a gente vai ter esta nossa formulazinha aqui, tá? E a gente vai ter que logo para calcular o SF, tá? E menos o S inicial, a gente vai ter que é preciso imaginar um processo reversível que leve de I a F, pois na 10.8 D, que R é uma troca de calor no processo reversível a temperatura T. E aí a gente calcular usando esse processo, tá? A gente vai ter a nossa expansão livre, tá? Que numa expansão livre, como a gente viu anteriormente, um gás passa de um volume inicial VI a um volume final VF maior do que VI, sem realizar trabalho externo, ΔW igual a zero, tá? Então aqui, ΔW igual a zero. Bom, a gente vai ter, e sem trocar calor, pois a experiência é realizada no recipiente de paredes adiabáticas. Então, a gente vai ter ΔQ igual a zero, tá? De modo que AU igual a zero também, tá? AU igual a zero. A gente vai ter mais umas outras formulazinhas aqui, e a gente, por conseguinte, a gente vai ter a difusão de um gás em outro, tá? Bom, quando destampamos um frasco de perfume, o cheiro se espalha gradualmente pelo ambiente, por um processo de difusão do vapor do perfume na atmosfera. Bom, esse processo é irreversível, o vapor não volta espontaneamente a recolher-se no frasco. Então, a gente vai ter uma figura 10.18, que ela ilustra um simples processo de difusão, que a gente vai ter T igual a zero, tá? E mais pra frente a gente vai ter essa nossa formulazinha aqui, tá, pessoal? Opa, T igual a zero. E a gente vai ter a nossa formulazinha aqui, tá? Sendo ela no livro a 10.8.5, tá, pessoal? E, bom, a gente vai ter aqui a nossa condução de calor. Suponhamos que dois corpos, 1 e 2, a temperaturas diferentes, com T1 maior que T2, são colocados em contato térmico dentro de um recipiente de paredes adiabáticas, sabendo que o calor flui de 1 para 2 e que se trata de um processo irreversível. Então, para a gente calcular essa variação de entropia associada à transferência de uma quantidade infinitésima de calor, é preciso imaginá-la efetuada de forma reversível. Então, vai ser aplicada esta nossa formulazinha aqui, tá? A nossa 10.8.6, no nosso livro, caso alguém queira procurar. Tá bom? E aqui mais para frente a gente vai se tratar sobre o princípio do aumento da entropia, tá, pessoal? A gente vai ter que esse é um princípio, a gente vai voltar à desigualdade de Clausius, tá bom? E nisso a gente vai ter a nossa primeira formulazinha ali, que ela era irreversível, tá? Como tá aí, só voltar um pouquinho, eu acabei pulando ela, desculpe. Mas a gente vai ter que a temperatura T, ela do corpo que transfere D' aqui ao sistema considerado, a gente vai ter que quando o C é reversível, a integral se anula. Quando a integral se anula, não existe nenhuma razão termodinâmica para que C não seja reversível, embora possa ser difícil na prática inverter o ciclo, tá? Por isso, vamos identificar a irreversibilidade com o valor negativo da integral. E aí, a gente vai ter a nossa integral irreversível, sendo ela com valor menor que zero, tá? E aqui a gente vai ter a nossa figura 10.20. Me desculpe, que ela vai se tratar sobre os caminhos reversível e irreversível, tá? O R e o I do inicial para o final, tá bom? A gente vai ter nossas formulazinhas aqui, importante, 10.9.6. A gente vai ter que o ΔS, ele vai ser maior ou igual a zero num sistema isolado, 10.9.8. E aqui, pessoal, a gente também vai ter a degradação de energia, tá? Que o princípio do aumento da entropia, ela mostra que a diferença está no aumento da entropia do universo, no caso irreversível. Então, do ponto de vista prático, conforme vamos ver, isso corresponde em geral a um desperdício de energia que, em princípio, poderia ter sido utilizado, tá, pessoal? Então, aqui a gente também vai ter a nossa expansão reversível, que é basicamente um sistema de mola, que vai ter um reservatório, ΔQ, com um volume inicial e um volume final, tá? Então, é isso, pessoal. É essa a nossa aula de hoje. Bastante conteúdo e pouco tempo para fazer, mas é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.